E no meu caso, eu comecei a ver coisas muito cedo. A minha primeira experiência espiritual foi em torno dos 3 anos de idade. Eu não era alfabetizado e eu vi a minha tia vindo e pedindo para escrever uma carta comigo. E ela segurou a minha mão e nós escrevemos uma carta. E ela mandou entregar para minha avó e ela foi embora. E essa era uma carta psicografada. E tinha a letra dela, a assinatura dela. E o único contato que eu tive com essa tia foi um pouco antes, em torno de uns 6 meses antes, que foi a única vez que eu vi ela na minha vida. Uhum. E Na sua curtinha vida, né? Você só tinha 3 anos, né? então. E eu também não era alfabetizado, então isso não é algo que eu simplesmente conseguia fazer como uma criança, Uhum. né? Uhum. Então, E como esse conteúdo foi recebido pela sua família, sua avó? foi um grandíssimo Eu choque. imagino. Porque, primeiro, a minha avó, o lado da família do meu pai era totalmente cético, né? Meu pai é evangélico, a família da minha mãe é evangélica, mas a minha avó, ela era meio assim, Simpatizante. simpatizante de qualquer coisa. Então, se falasse Uhum. pra ela, olha, vai ter uma reza boa ali na igreja evangélica, ela ia em centro espírita, ela ia em terreiro. Então, qualquer lugar que falasse pra ela ir, ela ia. Muitas vezes ela chegava lá e ouvia alguma coisa que não gostava e desistia de ir. Então, tinha um pouco disso. E era uma carta, assim, que não falava nada muito complexo, mas foi num momento muito interessante, porque após o falecimento dessa tia, a minha família brigou muito em relação aos bens. Olha. E a carta dizia que era para eles pararem de brigar porque os bens não seriam solucionáveis. Que ninguém seria dono de nada no fim das contas. Uhum. E foi assim, foi isso que aconteceu? Foi, não só foi até hoje, como também ela disse que era para as pessoas pararem de brigar por isso. Então, quando eles chegaram para ver os bens, muitas coisas dela foram roubadas, muitas coisas sumiram. Ela deu casas que ninguém sabia que ela tinha dado, porque ela era rica, Uhum. né? Essa tia minha, ela foi esposa de um dos fundadores do audiovisual no Brasil, porque ele trouxe televisão, ele trouxe rádio, ele importava esses produtos. Então, ela foi muito rica e tem histórias absurdas sobre ela perder coisa de milhares de reais em centenas de milhares, assim, no poker, com um monte de gente rica. Uhum. Eu fico brincando até que eu poderia ser herdeiro, mas todas as escolhas que fizeram ao redor de mim me fez ser pobre. Então, isso foi uma experiência muito interessante, porque ela sempre tentou ajudar a minha família, e mesmo após o falecimento, ela escreveu essa carta em que ela não queria que as pessoas se afastassem por conta disso, e ela falava que ela estava num lugar que era uma colônia, ela falou o nome desse lugar, e ela disse que estava bem, que tinha sido uma passagem tranquila. E eu mesmo não entendia, porque eu nem sabia ler, então isso ficou com a minha avó. Uhum. E minha avó se revoltou, porque ela falava que de tudo que a minha tia podia ter dito, ela disse tudo que ela não queria ouvir. Porque ela queria que fosse algo dizendo, não, a casa é sua, os bens estão nesse lugar. Aham. E não foi nada disso que foi dito, Uhum. né? Uhum. Então, foi um espaço, assim, E muito você foi interessante. escolhido, então, estrategicamente, né? Porque se fosse um adulto, podia, você tá mentindo, ela falou, né? Onde que tá, e você tá escondendo. Mas não, uma criança de 3 anos que não é alfabetizada, não tem como, né? Você não tinha esse discernimento, né? E quer queira ou não, eu acho que isso ficou muito mais nítido para minha avó, porque primeiro ela começou a rejeitar muito, mas algumas semanas depois eu vi o marido dela, que eu não tinha, que o meu avô, ele faleceu em torno de 10 ou 20 anos antes de eu nascer. Então, eu descrevi que eu vi um homem, descrevi as características dele, e ela começou a chorar.
E aí, quando ela começou a chorar, e chamou minha tia, eu contei a mesma coisa, e ela falou, pô, você viu meu pai? Uhum. E aí, minha avó entrou em desespero, e aí ela achou que aquela leitura era válida, e aí eles foram em um centro espírita confirmar, e aí veio uma outra psicografia dela confirmando aquilo que eu tinha dito. Inclusive com o mesmo nome da colônia. Mas é feita por outro médium. Feita por outro médium. Tá. E isso foi reconfirmado em torno de 10 anos depois, por outro médium também.